era volante, fui aprovado para ser reserva de um cara que não jogava nada, que era Paulo César Carpegiani. Ia ficar ruim ali de disputar a posição com o Falcão e com o Carpegiani. Ali, mas o Falcão já foi mais tarde. Isso era 68. 68. Né? E comecei a participar dos jogos. Naquela época, os titulares da equipe juvenil do Inter, que é o Júnior hoje, tinha Escurinho, Carpegiani, Berg, Jangada, Rubens, Mosquito, Jaime Mônaco, Flávio Augusto, Edson Scott, era um timaço, né? E toda vez que eles faziam o score, o seu Abílio tirava os 11 e botava os 11. Aquela de resolve e entrava os 11, né? Principalmente nas preliminares dos Eucaliptos e do Beira-Rio já. Resultado que, quando eu me dei por conta, eu vi que eu ia ser reserva o resto da vida. Porque o Carpegiani era um gênio, era craque, era completo, né? Era o grande líder, tudo. E eu comecei a me desgostar um pouco. E um dia pedi para o seu Abílio para ele me liberar, que eu queria ir embora. Ele perguntou, por quê? Eu disse, não, porque aqui eu não vou jogar. O cara joga no mínimo 100 vezes mais do que eu jogo. Então, se o senhor me liberar, eu quero voltar para casa. Eu nunca tinha saído, estava apavorado, né? Até aí ele disse... Isso que já tinha um ano de Inter? Não, isso ainda no segundo semestre. Eu cheguei em agosto de 68, isso é setembro, outubro, novembro. 2 mesinhos, sim. É ali, eu disse, não, mas o que eu quero aqui? E ele disse, não, então assim, então, já que tu quer, fica mais uns dias aí, né? Até eu conseguir um outro volante para ser o reserva. E naquela época a equipe juvenil ela excursionava, como a gente diz. A gente ia para o interior e ficava uma semana, 10, 15 dias, jogando a cada 2 dias, dando show, porque o time era um espetáculo. E numa dessas, nós saímos para uma excursão lá para o lado de Três Passos, 3 de Maio, Santo Cristo, e aí foi indo lá, e era jogo e jogo. Aí, numa terça-feira, o jogo era em Santo Cristo. E o seu Abílio começou a fazer um experimento na lateral direita, porque o lateral direito tinha estourado a idade, chamado Reginaldo. Depois jogou no Esportivo, no Caxias, tudo. Está lá em Bento até hoje, gente fina. E o Reginaldo tinha sido emprestado para o interior, e ele começou a testar nos jogos. E chegou nesse de Santo Cristo, ele colocou um zagueiro como lateral para ver. E o segundo tempo, 10, 15 minutos, 0-0, e ele brabo, né? Porque o seu Abílio era aquele que ficava, se não desse o show e o espetáculo. E ele estava ali reclamando e eu estava no banco perto. Estava ele, estava o Edir Marques da Cruz, que era um massagista, estava todo mundo ali. E ele reclamou com o Edir, mas não estou achando ninguém para lateral. E eu do lado levantei, ô, seu Abílio, bota eu aí, seu Abílio. E ele olhou assim, mas tu é volante? Eu disse, sim, mas de volante eu não vou jogar. Bota eu, você tá botando todo mundo aí? Sim. E ele, tá bom, vai lá e entra. Como eu era volante e eu gostava de sair pro jogo, eu já entrei saindo pro apoio. Segundo apoio, cruzei o escuro caixa. No terceiro, eu apoiei, cruzei o escuro caixa. Acabamos ganhando 4-0. E aí o seu Abílio, quando terminou, disse assim... Vou te dar chance, só tu tem que aprender a marcar, aprender a cobrir. E aí eu treinava separado, treinava todo mundo e depois ele me treinava para eu aprender a marcar ponta, fazer a cobertura, porque eu tinha noção de organização de jogo. Claro, né? E pelo tamanho que eu tinha, ele dizia, tu é muito grande para ser lateral. Sim. Na época, lateral não era apropriadamente um cara grandão. Tinha que ser médio para baixo para ser rápido. E eu não era rápido. Sim. Mas eu tinha o atalho que o meio-campo dá, né? Claro. E acabou que eu fui treinando. E, surpreendentemente, em 69 a gente fez um ano maravilhoso. Aí eu já tinha o 18. E a equipe juvenil do Inter foi campeã estadual. Nós jogamos durante o ano em torno de 68 jogos. Nós ganhamos 67. Cola erguida. E empatamos... um jogo só, que foi um Grenal, 1-1, quando já era campeão por antecipação. E chegou janeiro de 70, já o seu Daltro era o treinador dos profissionais,
Dos 11 titulares, 9 estouravam a idade para ter que subir. Só quem tinha idade menor era eu e o Jangada, que era o ponta. E o seu Dalto fez uma coisa que eu agradeci para ele a vida inteira, porque ele um dia chegou lá e disse, olha, dos 11 que tem aí no juvenil, 9 estouram a idade e tem que subir. Só vai ficar 2, mas eu acho um crime. Vai subir os 11. E ele nos subiu, mesmo que a gente tivesse 2 anos ainda para jogar no juvenil. E casualmente, por muita sorte, né, por muita felicidade minha, eu acabei no próprio ano de 70 jogando primeiro do que os outros todos. Porque tinha 2 laterais, o Edson Madureira e o Laurício, que eram bons, foi um aprendizado maravilhoso, 2 características diferentes, 2 comportamentos diferentes. E eles me ensinaram bastante, né? A primeira que machucou um, machucou outro, eu entrei, aí joguei, aí vim embora. E aí vim vindo aos pouquinhos, né? 70, 71.